que acontece depois da morte? Essa é a pergunta que a humanidade faz há milênios. E, surpreendentemente, um documento desclassificado da CIA pode ter a resposta. Um erro inesperado revelou informações que estavam escondidas do público, sugerindo que a consciência não apenas sobrevive ao corpo físico, mas pode acessar outras realidades. E o mais assustador, isso não é apenas especulação, mas sim algo que o próprio governo estudou em segredo por décadas. Mas por que essa informação foi mantida oculta por tanto tempo? O que os pesquisadores descobriram foi tão impactante que poderia mudar completamente a forma como entendemos a vida, a morte e até a própria realidade. Se o que está nesse documento for verdade, significa que fomos enganados durante toda a nossa existência. E se eu te dissesse que há provas concretas disso e que algumas pessoas já conseguiram experimentar o que acontece no pós-morte ainda em vida? Antes de mergulharmos nesse mistério, confira se você já está inscrito no canal para não perder nenhum vídeo como este. Porque acredite, as informações que você vai ver aqui podem mudar completamente a sua percepção da realidade. Agora, prepare-se, pois o que foi revelado nesse arquivo secreto vai desafiar tudo o que você acredita ser possível. Imagine que, enquanto você dorme profundamente, seu corpo descansa, mas sua consciência pode estar vagando por lugares que você nem imagina. Durante o sono delta, a fase mais profunda do descanso, há relatos de que a mente se dissocia do corpo, entrando em um estado fora do corpo sem que a pessoa perceba. É como se a consciência desse um passeio enquanto o corpo recarrega as energias. Muitos acreditam que é nesse momento que experiências fora do corpo acontecem espontaneamente, sem necessidade de práticas avançadas ou meditação intensa. Mas será que isso já foi estudado a fundo? Agora, aqui vem o que poucas pessoas sabem. Existe um documento da CIA que menciona esse fenômeno e como ele pode ser explorado de maneira controlada. Alguns pesquisadores militares e cientistas envolvidos nesses estudos acreditam que o sono profundo pode ser a chave para acessar realidades alternativas. Afinal, se nossa consciência pode se desprender durante o sono, o que isso significa sobre a natureza da realidade? Algumas tradições espirituais já falam disso há séculos, mas o que acontece quando a ciência começa a investigar? E tem mais. Algumas experiências relatadas indicam que, ao atingir o estado delta, algumas pessoas conseguem acordar dentro do próprio sonho e perceber que estão fora do corpo. Isso abre um leque gigantesco de possibilidades. Será que podemos explorar diferentes dimensões? Encontrar respostas sobre o pós-morte? Talvez até acessar informações que normalmente não estão disponíveis para a mente consciente? Essas perguntas ficam ainda mais intrigantes quando descobrimos que a própria CIA se envolveu nessas pesquisas, e nem sempre de forma transparente. Em 2003, um erro chocante fez com que um documento ultra-secreto da CIA fosse desclassificado por engano. O conteúdo, algo que desafia tudo o que acreditamos sobre a consciência e o que acontece após a morte. O relatório, que deveria permanecer oculto do público, foi acessado por pesquisadores independentes e revelou algo surpreendente. Evidências de que a consciência não apenas sobrevive à morte, mas também pode ser manipulada e explorada. Ou seja, o que as tradições espirituais sempre disseram pode ter um respaldo dentro de um estudo do governo. Esse documento falava de experimentos altamente sigilosos envolvendo estados alterados de consciência, projeção astral e até comunicação, com dimensões desconhecidas. O mais intrigante, a própria CIA parecia saber há décadas que a consciência não é um mero subproduto do cérebro, mas sim algo muito maior. O que levanta uma questão preocupante. Se essas descobertas são reais,
porque foram mantidas em segredo por tanto tempo? Será que o acesso a esse conhecimento poderia mudar a maneira como entendemos a vida, a morte e até o próprio controle social? Agora, imagine o impacto disso no mundo. Se fosse de conhecimento público que a morte não é um fim, mas apenas uma transição para outro estado de existência, como isso mudaria a forma como vivemos? E mais importante, se o governo está estudando isso há anos, que outras informações ainda estão ocultas? Bom, não é a primeira vez que uma revelação desse tipo aparece, e o próximo ponto vai deixar isso ainda mais intrigante. Se você acha que os governos só se interessam por economia e guerras, pense de novo. Durante décadas, a CIA investiu recursos em pesquisas para entender o verdadeiro potencial da mente humana. E o que essas investigações descobriram é algo que poderia reescrever os livros de ciência. A consciência não está confinada ao cérebro. Ou seja, o que você chama de eu não desaparece com a morte do corpo físico. Isso não é teoria da conspiração, é informação retirada diretamente de um documento desclassificado. Os experimentos financiados por agências de inteligência mostraram que a consciência pode ser separada do corpo e até interagir com realidades não físicas. Algumas pessoas treinadas nesses estudos relataram experiências impressionantes, como visualizar locais distantes, acessar informações ocultas e até entrar em contato com entidades que não pertencem ao nosso plano de existência. O que antes era considerado ficção científica ou crença espiritual, agora tem registros em arquivos governamentais. Mas a pergunta que poucos fazem é: por que esse conhecimento foi mantido longe do público? Se a consciência pode operar independentemente do corpo, isso significa que estamos apenas arranhando a superfície do nosso verdadeiro potencial. Imagine se fosse possível treinar a mente para acessar informações além do espaço e do tempo. Será que o governo já descobriu maneiras de usar isso para espionagem, comunicação interdimensional ou até para explorar o que acontece no pós-morte? Bom, a resposta para essa última pergunta pode estar na forma como a CIA enxerga a consciência e a comparação que eles fizeram com algo que usamos todos os dias. A maioria das pessoas acredita que o cérebro gera a consciência, como se fosse um computador rodando um software. Mas e se for o contrário? E se a consciência for algo externo ao corpo e o cérebro for apenas um receptor? Esse é exatamente o conceito explorado no documento da CIA, que sugere que nossa mente funciona como um rádio sintonizando uma frequência específica. Isso explicaria fenômenos como experiências fora do corpo, telepatia e até a percepção de realidades além da nossa. Pense nisso. Quando um rádio quebra, a estação de rádio desaparece. Não. O sinal continua existindo, apenas o aparelho não consegue mais captá-lo. Da mesma forma, quando o corpo morre, a consciência não se apaga. Ela simplesmente se desliga do dispositivo físico e continua em outro estado. Essa teoria não apenas faz sentido cientificamente, mas também se conecta com o que diversas tradições espirituais já afirmavam há séculos. Mas se isso é verdade, como podemos aprender a sintonizar outras frequências conscientemente? Algumas pessoas já experimentaram isso sem querer, através de sonhos lúcidos, meditação profunda ou até sob efeitos de certos estados alterados da mente. A questão é: se a consciência pode ser ajustada como um dial de rádio, será que podemos explorar diferentes dimensões da realidade? A CIA parece acreditar que sim, tanto que investiu milhões em um projeto específico para manipular essa sintonia. E o que eles descobriram a seguir é ainda mais inacreditável.
Nos anos 1970, a CIA financiou um experimento altamente sigiloso conhecido como Gateway Process. A ideia era simples, mas revolucionária: manipular a consciência humana para fins militares e de inteligência. Utilizando sons binaurais e técnicas avançadas de meditação, pesquisadores conseguiram induzir estados alterados de consciência, permitindo que indivíduos realizassem feitos extraordinários, como projeção astral e até visualização remota de locais secretos. Mas isso era só o começo. O mais impressionante é que, segundo o documento desclassificado, o objetivo final desse experimento não era apenas treinar espiões, mas entender como a consciência interage com o universo. Os resultados foram tão surpreendentes que chegaram à conclusão de que a mente humana poderia acessar informações além do espaço e do tempo. Ou seja, seria possível viajar mentalmente para o passado, futuro e até para outras dimensões. Se isso for verdade, imagine o que mais poderia ser feito com esse conhecimento. E aqui entra o detalhe mais assustador. Os pesquisadores que participaram do Gateway Process relataram que, ao atingir certos estados de consciência, encontraram seres e entidades que pareciam já estar à espera deles. Mas quem ou o que são essas entidades? E por que a CIA achou tão importante estudar isso? As respostas podem estar conectadas a algo que poucos ousam questionar: o que realmente acontece no pós-morte? E se a morte não for o fim, mas apenas uma transição de frequência? Essa foi uma das descobertas mais impactantes dentro dos experimentos analisados pela CIA. O documento desclassificado sugere que a consciência não se apaga com a morte do corpo físico. Ela simplesmente se ajusta para uma nova vibração, como uma estação de rádio mudando de frequência. Ou seja, o que chamamos de morte pode ser apenas uma mudança de canal dentro de um espectro muito maior da existência. Isso explicaria por que tantas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam sensações de flutuação, encontros com entes queridos falecidos e uma percepção ampliada da realidade. Elas não estavam alucinando, mas sim sintonizando uma frequência diferente da nossa. Inclusive, alguns desses relatos foram investigados a fundo por cientistas, e os padrões encontrados são surpreendentemente consistentes. Será que isso significa que a consciência pode continuar aprendendo, evoluindo e até interagindo com o mundo dos vivos, mesmo após a morte? Se a consciência realmente sobrevive, isso muda tudo. O medo da morte, que controla tantas decisões humanas, pode ser apenas uma ilusão imposta por séculos de ignorância. Mas aqui vem a pergunta que incomoda. Se isso for verdade, por que esse conhecimento não é amplamente divulgado? Talvez porque reconhecer essa verdade daria às pessoas um nível de liberdade que desafia muitas estruturas de poder. Mas se você acha que essa ideia já é ousada, espere até conhecer um homem que dedicou a vida inteira para explorar essas realidades fora do corpo. Robert Monroe não era um guru espiritual ou um cientista convencional. Ele era um engenheiro de rádio que, sem querer, começou a ter experiências fora do corpo. No início, ele achou que estava enlouquecendo, mas ao longo dos anos percebeu que havia um padrão nessas viagens. Ele conseguia se desprender do corpo físico, explorar outras realidades e voltar com informações detalhadas. E não foi só isso. Ele criou métodos para que qualquer pessoa pudesse aprender a fazer o mesmo. Seu trabalho chamou tanta atenção que acabou nos arquivos da CIA. O documento secreto revelou que Monroe foi peça-chave no desenvolvimento do Gateway Process, ajudando a CIA a entender como induzir estados alterados de consciência. Ele fundou o Instituto Monroe,
um centro de pesquisa que estudava fenômenos como projeção astral e comunicação com outras dimensões. O mais impressionante: muitas das técnicas criadas por ele ainda são usadas hoje para treinamento de militares e agentes de inteligência. Mas por que a CIA teria tanto interesse nisso? Monroe descreveu seus encontros com entidades de outros planos, viagens para diferentes camadas da realidade e até experiências com o pós-morte. Segundo ele, a morte do corpo era apenas uma troca de roupa e a consciência continuava ativa em outro nível de existência. Ele não era o único a pensar assim. O governo americano levou tão a sério suas descobertas que começou a testar essas habilidades em militares. E é aí que as coisas ficam ainda mais intrigantes. Quando se fala em espionagem, logo se pensa em tecnologia avançada, satélites e agentes secretos. Mas e se eu te dissesse que a CIA e o Exército dos Estados Unidos investiram em algo ainda mais impressionante? No auge da Guerra Fria, descobriram que era possível espionar lugares distantes sem mover um músculo. Como? Através da visão remota, uma técnica onde a consciência se projeta para observar locais inacessíveis. Sim, isso foi levado tão a sério que militares foram treinados para isso. O documento da CIA menciona programas secretos onde soldados e agentes de inteligência desenvolveram habilidades psíquicas para acessar informações sigilosas. Esses espiões mentais conseguiam descrever bases militares inimigas, submarinos nucleares e até detalhes de planetas antes mesmo da ciência confirmar esses dados. A precisão de alguns desses experimentos era tão absurda que o Pentágono manteve esses projetos em sigilo por décadas. Isso nos leva a uma questão inevitável. Se o governo conseguiu treinar pessoas comuns para isso, será que qualquer um poderia desenvolver essa habilidade? As implicações são enormes. Se a mente pode acessar informações além do tempo e espaço, então a realidade é muito mais maleável do que imaginamos. Mas a visão remota era apenas a ponta do iceberg. Os experimentos começaram a sugerir algo ainda maior, que a consciência humana não apenas observa a realidade, mas pode influenciá-la diretamente. E isso abre portas para um conceito que a ciência tradicional reluta em aceitar. E se a realidade não fosse algo fixo, mas sim algo que pode ser moldado pelo pensamento? Essa é uma das conclusões mais impactantes retiradas do documento da CIA. Durante os experimentos secretos, descobriram que a consciência não apenas percebe o mundo ao seu redor, mas também interage com ele em um nível profundo. Ou seja, aquilo que pensamos, sentimos e acreditamos pode literalmente influenciar a realidade física. Isso não é misticismo barato. É um conceito que tem respaldo na física quântica. Um dos estudos mais intrigantes explorou como a mente pode alterar probabilidades. Alguns participantes conseguiam afetar o comportamento de partículas subatômicas, simplesmente focando sua atenção nelas. Se isso acontece no nível microscópico, imagine o impacto que nossos pensamentos podem ter em nossas vidas diárias. Muitos acreditam que isso explica fenômenos como a manifestação de desejos, a intuição e até eventos sincronizados que parecem coincidências. Mas se esse poder é real, por que não aprendemos sobre isso desde cedo? A resposta pode estar no fato de que um indivíduo consciente de sua própria capacidade se torna muito mais difícil de controlar. E não é só teoria. Diversas tradições espirituais já falavam sobre isso há milênios. Mas agora, com estudos científicos e arquivos secretos sendo revelados, a questão fica ainda mais intrigante. Se a consciência tem o poder de moldar a realidade,
Será que também pode transcender o tempo? Bom, o próximo ponto do documento traz uma resposta que desafia tudo o que pensamos saber sobre o tempo. O tempo parece algo sólido e imutável, certo? Mas e se tudo o que aprendemos sobre ele estiver errado? O documento da CIA revela uma descoberta chocante. Passado, presente e futuro existem simultaneamente. O que chamamos de tempo é apenas uma percepção limitada da nossa consciência. Em outras palavras, o tempo não flui. Ele está acontecendo de uma só vez. E nossa mente é que interpreta os eventos de forma linear. Isso explicaria experiências como déjà vu, premonições e até visões remotas do futuro. Em alguns experimentos conduzidos secretamente, indivíduos treinados conseguiam acessar informações de eventos que ainda não haviam acontecido no nosso referencial de tempo. Mas se o futuro já existe, isso significa que nosso destino está escrito? Ou será que, ao expandirmos nossa consciência, podemos navegar pelo tempo e mudar o rumo das coisas? A resposta para isso pode estar em como o cérebro interpreta frequências específicas. E aqui entra uma tecnologia que a própria CIA utilizou para alterar a percepção da realidade: os batimentos binaurais. Esses sons, quando bem calibrados, podem sincronizar os hemisférios do cérebro e levar a estados mentais onde a experiência do tempo se torna completamente diferente. Isso levanta uma questão intrigante. Será que podemos treinar nossa mente para experimentar a realidade de forma não linear? A CIA parece ter investido milhões nessa ideia, e os resultados foram tão impressionantes que levaram à criação de técnicas avançadas para acessar estados alterados de consciência. Se você já ouviu falar em sons que podem alterar sua mente, saiba que isso não é apenas um conceito alternativo. A própria CIA estudou essa tecnologia. Os batimentos binaurais funcionam criando frequências sonoras que estimulam o cérebro a entrar em estados alterados de consciência. Dependendo da frequência usada, é possível induzir relaxamento profundo, foco intenso ou até experiências fora do corpo. Parece ficção científica, mas os experimentos mostraram que essa técnica pode abrir portas para percepções que vão além da realidade comum. O documento secreto descreve como os binaurais foram usados em testes para facilitar a visão remota, a projeção astral e até o acesso a informações ocultas. Os pesquisadores descobriram que, ao sincronizar os hemisférios cerebrais, o indivíduo pode alcançar um estado de superconsciência, onde a mente transcende os limites do corpo físico. Isso significa que, com o treino certo, qualquer pessoa poderia desenvolver habilidades como percepção extrasensorial e até acessar camadas ocultas da realidade. O mais interessante? Hoje, qualquer pessoa pode experimentar isso. Existem áudios com essas frequências disponíveis publicamente, permitindo que indivíduos testem por si mesmos os efeitos dessas tecnologias. Mas por que a CIA teria tanto interesse nessa ferramenta? Será que apenas queriam desenvolver espiões psíquicos? Ou havia algo ainda mais profundo? Bom, alguns casos confirmados de visão remota podem dar uma pista do que realmente estava em jogo. Se a visão remota fosse apenas fantasia, ela não teria sido testada e confirmada em operações militares. Mas os registros dizem outra coisa. Em diversos experimentos conduzidos pela CIA, indivíduos treinados foram capazes de descrever locais secretos com precisão assustadora, incluindo bases militares inimigas e submarinos soviéticos escondidos no meio do oceano. Esses eventos não foram apenas relatados, mas documentados e analisados,
provando que a mente humana pode acessar informações além das limitações físicas. Um dos casos mais impressionantes envolveu um espião psíquico que conseguiu descrever a construção de um submarino soviético de um modelo que os Eguara nem sabiam que existia. Dias depois, imagens de satélite confirmaram exatamente o que foi descrito. Outro caso famoso envolveu uma visão remota de Marte, onde o sujeito relatou estruturas gigantescas e sinais de uma civilização antiga. O detalhe? As descrições coincidiram com informações que só seriam descobertas anos depois pelas sondas espaciais. Se esses relatos forem reais, significa que o tempo e o espaço são muito mais maleáveis do que imaginamos. A CIA sabia disso e utilizou essas técnicas em operações sigilosas por décadas. Mas o que mais esses experimentos revelaram? Alguns participantes relataram algo ainda mais profundo, uma sensação de que estavam acessando uma consciência coletiva, uma rede de informações que conecta tudo no universo. E isso nos leva a uma das descobertas mais perturbadoras feitas durante essas pesquisas. E se a mente humana não fosse algo isolado dentro do cérebro, mas sim parte de um campo universal de consciência? Essa foi uma das descobertas mais impressionantes feitas pelos experimentos da CIA. O documento desclassificado sugere que a consciência individual está conectada a algo muito maior, como se fôssemos apenas antenas captando um sinal vindo de uma fonte única. Isso explicaria fenômenos como telepatia, intuição avançada e até experiências espirituais profundas. Durante os testes, alguns participantes relataram que, ao atingirem certos estados alterados de consciência, sentiam uma conexão com algo muito além de si mesmos. Era como se suas mentes se expandissem para além dos limites do corpo e se misturassem a uma inteligência maior. Curiosamente, essa ideia não é nova. Filosofias orientais, tradições xamânicas e até teorias modernas da física quântica já sugerem que existe um campo de informação que interliga tudo no universo. Mas por que a CIA estaria tão interessada nisso? Se a consciência é um campo universal, significa que cada pessoa tem acesso a um reservatório infinito de conhecimento e possibilidades. E isso nos leva a uma questão intrigante. Será que a mente pode acessar informações do pós-morte e de outras dimensões através desse campo? Alguns cientistas tentaram investigar essa questão de forma mais prática. E foi aí que entraram os estudos sobre experiências de quase morte, que trouxeram evidências ainda mais impactantes. Se a consciência sobrevive à morte, haveria alguma forma de comprovar isso? A resposta pode estar nos milhares de relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQMs. O mais intrigante, estudos científicos revelam que muitas dessas pessoas descrevem exatamente os mesmos elementos. Uma sensação de deixar o corpo, ver médicos tentando reanimá-las, encontrar entes queridos falecidos e sentir uma paz indescritível. E o detalhe mais perturbador: alguns desses relatos incluem informações precisas sobre o que estava acontecendo na sala de cirurgia, mesmo quando a atividade cerebral do paciente estava completamente nula. O documento da CIA sugere que essas experiências podem ser uma evidência concreta de que a consciência não é apenas um produto do cérebro. Cientistas que estudaram EQMs descobriram casos de pacientes cegos desde o nascimento que, durante essas experiências, viram o ambiente ao seu redor pela primeira vez. Outros relataram encontros com seres de luz e a revisão de suas vidas, como se estivessem assistindo a um filme em uma perspectiva totalmente diferente. Mas se essas visões não são alucinações, então o que exatamente está acontecendo?
Algumas dessas descobertas se alinham com antigas tradições espirituais que sempre afirmaram que a morte é apenas uma transição. Mas se isso é verdade, por que o conhecimento sobre essas experiências continua sendo tratado com ceticismo pela ciência convencional? Talvez porque admitir essa realidade mudaria completamente a forma como entendemos a vida, a morte e até mesmo o propósito da existência. Mas o mais surpreendente é que esses achados não são novidade. Eles já eram conhecidos por civilizações antigas e fazem parte do que chamamos de conhecimento oculto. Muito antes da ciência moderna começar a investigar a consciência, civilizações antigas já tinham conhecimento profundo sobre sua natureza. Textos védicos, escritos egípcios e tradições xamânicas descrevem práticas que permitem a expansão da consciência e o contato com outras dimensões. O mais impressionante, muitas dessas técnicas, como a meditação profunda, o uso de sons específicos e rituais de projeção astral, se alinham com as descobertas do documento da CIA. Será que essas civilizações já sabiam há milênios o que a ciência só agora começa a descobrir? Por exemplo, monges tibetanos treinam por décadas para atingir estados de consciência elevados, conseguindo feitos que desafiam a lógica ocidental, como controlar a temperatura corporal e desacelerar os batimentos cardíacos a níveis quase inexistentes. No Egito Antigo, os sacerdotes falavam sobre a viagem da alma e ensinavam que a morte não era o fim, mas uma transição para outro plano. E na tradição xamânica, há relatos de experiências fora do corpo, induzidas por rituais sagrados. Todos esses povos acreditavam que a consciência humana não está limitada ao corpo físico. Exatamente o que os experimentos da CIA começaram a provar. Se esses conhecimentos antigos estavam corretos, significa que temos dentro de nós um potencial ainda inexplorado para acessar dimensões superiores e compreender a realidade de uma maneira muito mais ampla. Mas, se isso for verdade, por que esse conhecimento não faz parte da educação convencional? Talvez porque uma sociedade onde cada indivíduo entende seu verdadeiro poder não seria tão fácil de manipular. E essa pode ser uma das razões pelas quais certas informações continuam sendo sistematicamente suprimidas. Se tudo isso é real, por que quase ninguém fala sobre isso? A verdade é que informações como as contidas no documento da CIA nunca foram feitas para chegar ao público. Sempre que algo ameaça abalar as estruturas de poder, esse conhecimento é ocultado, ridicularizado ou descreditado. Afinal, imagine um mundo onde as pessoas soubessem que sua consciência não está presa ao corpo, que a morte não é o fim e que a mente pode manipular a realidade. Isso colocaria em risco os pilares de instituições como religiões, governos e até a economia global. A história está repleta de exemplos de informações que foram mantidas em segredo. Quantas descobertas científicas, textos antigos e tecnologias foram apagadas ou simplesmente enterradas para que não interferissem no status quo? O próprio experimento do Gateway Process, financiado pelo governo, foi desclassificado apenas por acidente. Quantas outras pesquisas similares ainda permanecem escondidas? E por que, mesmo com tantas evidências, temas como visão remota, EQMs e manipulação da realidade continuam sendo tratados como pseudociência? Mas aqui está o detalhe mais importante. Esse conhecimento ainda está acessível para quem quiser buscá-lo. Quem pesquisa, experimenta e pratica pode comprovar por conta própria o que os antigos sabiam e o que a CIA tentou ocultar. A questão é: como podemos explorar essa consciência expandida de maneira prática?
Felizmente, existem métodos que podem ser aplicados para acessar esses estados alterados. E o mais interessante é que qualquer pessoa pode testá-los. Agora que você sabe que a consciência pode transcender o corpo e que o próprio governo estudou isso em segredo, a pergunta é: como podemos experimentar isso por conta própria? Felizmente, algumas técnicas foram reveladas e podem ser testadas por qualquer pessoa. O documento da CIA menciona práticas como meditação profunda, uso de batimentos binaurais e visualização guiada como formas eficazes para acessar estados alterados de consciência. E a melhor parte? Essas ferramentas estão disponíveis gratuitamente e podem ser usadas no dia a dia. Uma das formas mais simples de começar é através dos batimentos binaurais, que ajudam a sincronizar os hemisférios do cérebro. Para isso, basta usar fones de ouvido e escutar áudios específicos de ondas cerebrais, como as frequências θ e delta, que induzem estados de relaxamento profundo e facilitam experiências fora do corpo. Outra técnica poderosa é a meditação focada na intenção. Antes de dormir ou logo ao acordar, visualize seu corpo se tornando leve e imagine-se saindo dele suavemente. Com o tempo, essa prática pode levar a experiências fora do corpo e a uma percepção ampliada da realidade. Além disso, registros antigos e modernos sugerem que manter um diário de sonhos pode ser um passo essencial para acessar estados de consciência expandidos. Escrever imediatamente ao acordar ajuda a reconhecer padrões e aumentar a lucidez durante o sono, o que facilita o acesso ao estado de projeção astral. O mais importante é experimentar e ver os resultados por si mesmo. Agora, a questão que fica é: até que ponto estamos prontos para aceitar essa verdade? Afinal, se tudo isso for real, significa que vivemos presos a uma ilusão muito maior do que imaginamos. Se tudo isso for verdade, então o que realmente acontece no pós-morte? Será que a consciência simplesmente continua em outra frequência, como uma estação de rádio mudando de canal? E mais importante, se essa informação estava escondida em um documento da CIA, que outros segredos ainda não foram revelados? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a consciência sobrevive à morte? Ou acha que tudo isso não passa de especulação? Comente aqui embaixo, porque esse tema merece ser debatido. E se esse vídeo fez você enxergar a realidade de uma forma diferente, então você precisa assistir ao conteúdo que estamos recomendando na tela agora. Clique nele e continue explorando esses mistérios. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Nos vemos lá.